Com o presente exemplo, pretende-se ilustrar um problema em que a escolha do número de ramos dos estribos é diferente de 2 e que é condicionado pela própria geometria das secções. Então considere-se como problema o dimensionamento de uma viga em consola sujeita a uma carga concentrada de 60 kN, aplicada na extremidade livre e que se pretende executada com um betão C20-25 e um aço S400. E pretende-se dimensionar esta secção para 3 diferentes secções, uma secção tipo A cheia, retangular, de 60 de altura por 1,5 m de largura, uma secção B de igual geometria, mas com um vazado interior de 90 por 20 e finalmente uma secção C, também ela com a mesma dimensão global, mas com 2 vazados interiores de 0,375 por 20. O primeiro passo a fazer é naturalmente calcular os esforços. Os esforços associados aos carregamentos levam a que, em termos de modelo de cálculo, se adote para a carga permanente, que é o peso próprio, uma carga uniformemente distribuída na consola, em que a secção crítica será naturalmente a secção de encastramento e a sobrecarga será para esta consola, para este mesmo modelo, uma carga concentrada na extremidade livre de 60 kN. Resultam para estas cargas os seguintes diagramas de esforços: de momento fletor para o peso próprio, um diagrama parabólico cujo máximo ocorre na extremidade e que dependerá naturalmente da área da secção, vezes o peso específico, vezes o vão ao quadrado sobre 2. O momento devido à sobrecarga é linear, sendo máximo no encastramento e dado por Q vezes L, ou seja, menos 180 kN, e finalmente o esforço transverso devido ao peso próprio resulta linear e igual a P vezes L, ou seja, novamente dependente da área da secção, bem como o esforço transverso da sobrecarga será uniforme e igual a Q, ou seja, 60 kN. O peso próprio, como vimos, depende da área da secção, resultando para este caso que para a área da secção A, sendo uma secção cheia, resulta uma área de 0,90 m², ou seja, um peso próprio de 0,90 vezes o peso específico do betão, que é 25 kN por metro cúbico, de onde temos um peso próprio de 22,5 kN por metro. A secção tipo B tem uma menor área de apenas 0,72 m², pelo que a estrutura terá um menor peso, apenas de 18 kN por metro, e a secção C fica aqui numa situação intermédia com uma área de 0,75 m² e, consequentemente, um peso próprio intermédio também de 18,75 kN por metro. Passando ao dimensionamento do esforço transverso, o esforço transverso máximo de cada uma das soluções resulta, naturalmente, na secção de encastramento, o valor máximo com uma combinação entre o peso próprio e a carga concentrada, pelo que para a secção tipo A se terá um esforço global de 191,3 kN, para a secção tipo B, que difere apenas do peso próprio, resulta um esforço transverso de 171 kN, e finalmente para a secção C de 174,4. No que diz respeito aos momentos de dimensionamento, eles, mais uma vez, também dependem são diferentes para cada uma das secções, e para a secção A, a expressão irá resultar num momento total de menos 421,9 kN, para a secção B de menos 391 kN por metro e para a secção C de menos 396,6 kN por metro. Passando à escolha do ângulo θ, o ângulo deve ser escolhido em função do esforço transverso reduzido, o qual é dado pela relação entre o esforço transverso e o BWD-FCD. Para as secções em análise, tendo presente que BW é a menor largura numa altura de 3/4 da altura útil, contada a partir da armadura, tem-se que para a secção cheia o BW é igual a 1,5 m e considerando um D igual para todas as secções de 0,55 metros, resulta um VSD de 0,017. Para a secção tipo B, o BW é de apenas 0,60 metros, o que resulta um VSD de 0,039, e finalmente para a secção C, em que o BW é de apenas 0,75, resulta um VSD de 0,032. E para estas todas as secções, sendo o VSD muito inferior a 0,1, adotou-se um θ de 26,6. Como tal, passando à verificação da compressão do betão, impõe que se garanta a seguinte condição, atendendo a que
a parte dos elementos desta expressão que não dependente da largura da secção e que será igual para todas, que é o z seno de θ cosseno de θ vezes 0,6 vezes 1 menos FCK sobre 250 vezes FCD, resulta igual para todos os casos e feitas as contas igual a 1455 kN por metro, pelo que para cada uma das secções se tem para a secção A em que o VSD atuante é um valor assume o valor de 191.3, é aquele valor da compressão máxima admissível vem igual a 2182, pelo que é claramente inferior ao esforço atuante. Para a secção B, este valor atinge 873 apenas, mas mesmo assim claramente superior também ao atuante de 171. E finalmente para a secção C, um valor de 1091, também ele claramente superior aos 174 atuantes, concluindo-se assim que nenhuma secção apresenta problemas de compressão no betão. Passando ao dimensionamento da armadura, para tal devemos calcular os esforços das ecotangente θ, neste caso fazendo o cálculo considerando um θ de 26.6, resulta que um ecotangente θ é igual a 1.1, porque o esforço transverso a ecotangente θ do apoio resultará para a viga tipo A resulta num esforço transverso global de 157.6, já que o peso próprio é de 22,5. Para a secção B, à mesma distância, mas sendo menor o esforço transverso máximo, mas também menor o esforço transverso por metro, que se reduz, é de 144 kN, e finalmente na secção C obtém-se um valor de 146.3. O dimensionamento das armaduras transversais para cada um dos casos resulta então que a área de armadura para a secção A será o esforço transverso na secção A ecotangente θ dividido por ecotangente θ FYD, pelo que resulta um valor de 4,12 cm² por metro. Para a secção B e para um esforço transverso de 144 resulta uma quantidade de armadura de 3,76 cm² por metro. E finalmente para a secção C, e sendo o esforço transverso de 146.3, resulta uma quantidade de armadura de 3,82 cm² por metro. Para escolher a armadura, convém ter em conta que o Eurocódigo, no seu parágrafo 9.2.2, especifica que o espaçamento máximo transversal dos estribos é dado por 0,75d, não devendo exceder 60 cm, o que seja que, no nosso caso, como o da altura útil é de 0,55 metros, temos que o espaçamento máximo entre estribos deverá ser de 0,41 metros. Tendo a secção A uma largura de 1,5 m, ou seja, de 1,40 m entre ramos extremos dos estribos, tal impõe que se avalie o número de ramos dos estribos para garantir aquele valor. E, portanto, se nós adotássemos como um número mínimo de ramos de 4, resultaria este espaço 1,40 m dividido em 3 espaços entre os ramos, ou seja, de 0,47, o que era superior a 0,41, porque esta situação não é sequer aceitável. No mínimo, teremos que adotar 5 ramos para conseguir garantir aquela verificação. Já a secção B, tendo 2 almas, terá necessariamente 4 ramos, e a secção C, com 3 almas, terá 6 ramos. Passando então à escolha da armadura transversal, verdadeiramente ela poderia ter estribos com 5 ramos, o que resultaria uma armadura de 0,82 cm² por metro por ramo, o que, indo à tabela, se conclui que é suficiente uma solução em estribos de 5 ramos de 26 afastados de 30. Para o caso B, em que vamos ter que adotar apenas 4 ramos, mas em que a armadura de cálculo é 3,76, resultaria 0,94 cm² por metro por ramo, o que continua a ser uma solução em estribos 26 afastados de 30, mas agora com 4 ramos. E finalmente para a secção C, em que temos que adotar 6 ramos, o valor continua a ser por ramo o suficiente a adotar diâmetros 26 afastados de 30, mas agora de 6 ramos. Para o dimensionamento da flexão, o cálculo da armadura, admitamos que as secções B e C, a linha neutra se encontra no banzo, e dimensiona-se então todas as secções como retangulares. O valor do μ para a secção A resulta igual a 0,07, o que conduz a um K menor que 0,259, porque a secção terá um comportamento naturalmente dúctil. Para a secção B, o μ
resulta igual a 0.065 e os correspondente K não só é menor que 0.259, ou seja, uma secção do útil, como se demonstra que a linha neutra se encontra no banzo. E finalmente na secção C um valor similar e com conclusões similares, porque se confirma que todas as secções apresentam ruptura dúctil e podem ser dimensionadas como retangulares. Passando à escolha da armadura para cada secção, resulta assim que para a secção A é necessário colocar 22,9 cm quadrados de armadura, para a secção B 21,19 e para a secção C 21,47. Recorrendo a uma tabela de armaduras, conclui-se que é necessário adotar 12 diâmetros de 16 para a secção A e para as outras bastará colocar 11 diâmetros de 16. Passando à pormenorização, temos que para a secção A, ao querer colocar os 12 diâmetros de 16 na face oposta e por uma questão de colocação dos estribos se vai optar por colocar 7 diâmetros de 8 e os estribos que sendo o número par a nossa opção por colocação de estribo de armadura longitudinal no número 12 no número total de varões igual a 12 sendo par obriga-nos a optar por uma solução em estribos de 6 ramos, pelo que iremos colocar um estribo com este formato, um segundo estribo 2 diâmetros à frente e um terceiro estribo 2 diâmetros à frente, sobrando da parte central dois estribos, 2 ramos, duas armaduras. Razão pela qual temos então, em termos globais, uma solução com estribos de 6 ramos, fios de 6 afastados de 30. Para a secção B, somos condicionados com a necessidade de colocação de pelo menos 50% da armadura principal nas almas, pelo que vamos distribuir os 11 varões 16, 3 para a alma direita e para a esquerda e 3 para a alma direita, restando os restantes 5 sendo uniformemente distribuídos no restante espaço. E então as restantes armaduras longitudinais de pormenorização são colocadas, digamos assim, garantido um espaçamento não superior a 30 cm espalhados pelas diferentes áreas da secção. E depois a colocação dos estribos são colocados um estribo na alma esquerda, um estribo na alma direita e, portanto, havendo ainda necessidade de colocação de um estribo no banzo superior e um estribo no banzo inferior, mas em que aqui o que nos interessa são os estribos de 4 ramos fixos, 6 afastados de 30. Finalmente, na secção C, mais uma vez temos que ter cuidado na forma como distribuímos os varões, vamos colocá-los 2 na alma esquerda, 3 na alma central e 2 na alma direita, o que faz com que se tenha um total, mais uma vez, de 7 diâmetros em 11 que estão concentrados nas almas. Colocamos os correspondentes armaduras de pormenorização longitudinais e em termos de estribos iremos colocar um estribo na alma da esquerda, um estribo na alma central e um estribo na alma da direita, sendo ainda necessário colocar um estribo no banzo superior e um estribo no banzo inferior, portanto estribos fixos de 6 afastados de 30 de 6 ramos. E com isto se termina a apresentação do exercício.